Olá, boa noite. Estamos ao vivo aqui no YouTube, no canal Elevando a Consciência. Eu, Denise Baruzzi Brandão, Maria José Machado. Tudo bom, Zezinha? Namastê, tudo bem, graças a Deus. Estamos aí para mais uma Então, terça-feira, né? estamos aí. O Rony já estava esperando, a Maria Carolina também. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos e quem chegar depois também, seja bem-vindo. Sejam bem-vindos, né? Hoje eu vou continuar a parte sobre a estrutura da hierarquia na Grande Fraternidade Branca e depois a Maria José vai fazer a meditação, certo? Sim, Então vamos lá, vou fechar seu som, vamos começar. Então, hoje é dia 12 de abril de 2022, 20 horas e 5 minutos. Estamos aqui ao vivo e vamos começar com a nossa live. Quem chegar depois, se perder, assiste. Volta o vídeo que ele fica gravado, né? Então vamos lá. Então hoje é a parte 21 da Grande Fraternidade Branca, né? Falando sobre a estrutura da hierarquia, nós estamos na parte 3. Vou compartilhar a tela para vocês verem. Isso se o mouse funcionar, né? Tá aqui. Acontece de tudo, né, Maria José? Agora era o mouse que não estava funcionando. Mas tudo bem, vamos lá. Então vamos lá. Então nós estamos na parte 21 sobre a Grande Fraternidade Branca, falando da estrutura da hierarquia, que seria o que seriam essas estruturas, né? As cidades, os retiros, os templos, as construções, os focos de luz. Então nós já estamos na parte 3 e eu estava falando algumas palavras sobre dos mestres, né? Sobre esse assunto, né? Sobre o que é os retiros, o que são, né, os retiros. Deixa eu tirar esse banner aqui. A Dayafne chegou. Boa noite, Márcia também. Boa noite, pessoal. Sejam todas bem-vindas. Então vamos lá. Continuando. Paramos nas palavras de Micael. Então aqui eu parei aqui nessa parte, né? E cada Churran, representando um dos 7 raios, estabeleceu em certos pontos espiritualmente estratégicos sobre a superfície da Terra um foco através do qual a radiação e o poder do seu raio podem ser magnetizados e irradiados para as bênçãos de todas as evoluções na Terra e em sua atmosfera. Esses focos são criados pela magnetização dos plenos poderes, impulsos, dons e talentos reunidos de todos os seres livres de Deus que pertencem a esse raio. Os Elohim, arcanjos, serafins, querubins, anjos, elementais e Chorã, que representam esse raio, representam o já reunido impulso de Deus do uso construtivo da energia pertencente a essa faceta particular da expressão de Deus. E o que isso significa, né? Cada ser que é livre, que é um ser de luz, já é um ser ascensionado, ele representa uma qualidade divina, ele tem por tônica a manifestação especial de uma qualidade. Como nós já dissemos várias vezes, não significa que ele não tenha desenvolvido todas as outras qualidades. Mas cada um se torna um representante daquela qualidade em específico que veio desenvolver, certo? E cada um desses seres estabelece no planeta um foco de luz para ancorar essa qualidade divina no planeta e irradiá-la para a vida. Esse é o seu serviço para a vida. Aquelas são palavras de Mestre Omória. Então vamos agora sobre as palavras de Micael.
O Chohan e seus chelas não ascensionados representam os centros de magnetização e irradiação pelas quais as dádivas desse raio são ancoradas nos mundos emocional, mental, etérico e físico da humanidade. Quando o raio está tão ancorado na atmosfera inferior, onde as vibrações sutis e as correntes da divindade são desaceleradas o suficiente para serem sentidas pelos corpos internos, as mentes, almas e formas físicas da humanidade, geralmente o Chohan e um grupo de seres ascensionados realizam o serviço de conectar a radiação concentrada de seu raio com a consciência externa dos povos. Então, assim, os mestres, né, no caso os Chohans, mas não só os Chohans, todos os mestres que trabalham, que ancoram essas qualidades, e os seus discípulos ou seus chelas não ascensionados, eles representam esses centros de magnetização e radiação dessas qualidades divinas aqui no plano, nos planos inferiores. Não só no plano físico, mas também no plano astral, né, no mundo emocional, também no etérico e no físico da humanidade. Então, todos os que são discípulos ou são os chelas, eles funcionam como um ancoradouro dessas qualidades, representando os, os seus mestres, né? No caso, os Chohans, ou os mestres aos quais eles representam, tá? Então, por isso que é importante esse desenvolvimento das pessoas para se tornarem discípulos dos mestres ascensionados. À medida que cada retiro é aberto, toda a radiação combinada da hoste celestial é focalizada através dele para expandir sua esfera de influência, né? Então, a cada mês que é aberto um retiro, toda a radiação daquele retiro, ela é focada exclusivamente para irradiar sobre toda a atmosfera terrestre, sobre toda a humanidade. Então, a hoste celestial vai trabalhar profundamente na irradiação e expansão dessa energia, dessa qualidade divina. Após o estabelecimento da grande fraternidade branca pelo Senhor Sanat Kumara no coração de Shambhala, foi lento, mas seguramente atraídos para a aura da cidade sagrada, aqueles fluxos de vida que responderam ao poder magnético de seu amor. Esses indivíduos voluntariamente escolheram aceitar a disciplina do eu exterior e se preparar para aceitar as responsabilidades e cargos da hierarquia o mais rápido possível e libertar os seres cósmicos de outros sistemas que se ofereceram para servir com Sanat Kumara até que os filhos da Terra pudessem ser espiritualmente educados e desenvolvidos a ponto de assumirem eles mesmos o governo do planeta e sua evolução, né? Então, isso eu já dei uma pincelada nesse assunto. Foi um trabalho vagaroso desde que Sanat Kumara veio para o planeta Terra, né? Porém, com o tempo, foi se expandindo esse trabalho, várias pessoas foram aderindo a esse trabalho, foram se tornando seres livres, né? E começaram, então, a ancorar essas energias, liberando os seres que já estavam aqui fazendo esse trabalho. Prosseguindo. Esses amados filhos da terra, de tempos em tempos, pediram permissão para estabelecer e manter focos de luz em outros pontos da superfície da terra. E quando encontrados prontos, foram graciosamente concedidas a oportunidade de prestar o serviço. Os senhores da vida sabiam onde plantar essas sementes espirituais, que um dia floresceriam
em grandes centros espirituais cujo esplendor seria o alimento espiritual, ancoragem e estímulo de toda a humanidade. Em certos locais geométricos, tais focos foram planejados e quando os amados voluntários pediram uma tarefa, seu impulso individual, capacidade, natureza e vibração foram profundamente estudados antes de serem investidos com o poder e autoridade para atrair e sustentar a chama cósmica, representante de alguma qualidade específica de radiação necessária em um determinado lugar na superfície da Terra. Quando foi encontrado um fluxo de vida que passou o requisito da lei cósmica, o investimento de tal pessoa com a chama do coração de Deus ocorreu, e as encarnações sucessivas tornaram-se responsabilidade individual do investido, através do uso de sua própria iniciativa, tenacidade de espírito e poderes de amor e luz, tiveram que estabelecer no mundo físico o retiro, santuário ou lar de luz. Séculos após século, essas grandes almas trabalharam atraindo para elas aquelas outras correntes de vida que elas poderiam atrair por seu próprio amor e entusiasmo. E se elas se mostrassem dignas, a chama cósmica, em um determinado momento, era dirigida através de seus corações para a substância física da Terra em um local particular. E o foco permanente da grande fraternidade branca é estabelecido lá como um centro irradiante das dádivas de amor e luz de Deus para todas as gerações sucessivas. Para os poucos que conseguiram, há nas listas dos que tentaram muitos milhares de queridos correntes de vida que não tiveram a tenacidade de espírito para suportar os séculos de dedicação a uma causa. Os retiros permanentes têm derramado seu amor e inspiração através da fidelidade do seu hierarca, seja quem for. Se tal hierarca desejasse entrar no serviço cósmico, ele não poderia graduar-se de sua auto-escolhida dedicação à chama até que um sucessor pudesse ser encontrado e preparado para assumir sua guarda do fogo sagrado e permanecer um prisioneiro voluntário do amor até ser libertado pelo seu próprio aluno em um dia posterior. Os muitos que se esforçaram para estabelecer retiros, mas não foram capazes de suportar a disciplina e autocorreção necessárias, carregam a lembrança do seu voto e essas correntes de vida, em quase todas as encarnações, esforçaram-se para entrar em contato e trabalhar com as comunidades espirituais da época e se juntou às ordens estabelecidas por homens mais fortes. Então, isso é importante. Também eu já falei na outra live que todo mundo que está nesse caminho, ele já se comprometeu em algum momento a trabalhar com isso, a estabelecer retiros, né? Porém, em uma época passada falhou. Muitas pessoas falharam, principalmente na época, né, de Atlântida e Lemúria, quando houveram as quedas. Eu já falei aqui que houveram 6 grandes quedas, ou que culminaram em cataclismos, né? Então, nós podemos ter uma ideia de quantas pessoas falharam nesse trabalho, visto que haviam vários tempos, vários retiros que eram estabelecidos no plano físico. Então, a gente tem por aí uma base de tudo que foi feito e depois perdido. Bom, agora, palavras de Santo Eol. A esfera de influência de cada retiro é determinada quanto ao tamanho pelo número de membros que pertencem à Irmandade e é tão forte quanto seu impulso total de bênção. A qualidade e radiação do fogo sagrado lançado na atmosfera se estende até a periferia daquela esfera de influência.
Aqui não só se ele está falando da questão do retiro dos mestres, mas também dos retiros que são feitos, né, no próprio plano físico, né, os locais que são feitos os trabalhos. Então, assim, está falando, né, que a área que ele abrange, se é uma cidade, se é um bairro, ou se até um estado, um país, vai depender da quantidade de membros pertencentes que trabalham naquele retiro, que irradiam a luz com o trabalho que é feito, se é feito com constância. Então, conforme a quantidade de luz que é ancorada, que é trabalhada, maior será o poder de radiação e maior será a área de influência, né? Então, é o que ele falou, a qualidade e radiação do fogo sagrado lançado na atmosfera se estende até a periferia daquela esfera de influência. Então, até onde alcança a capacidade de radiação daquele foco, seja um foco físico ou não, ele vai se estender e vai abranger toda aquela área, né? Não é só no foco central, é toda a área que ele abrange é abençoado por aquela qualidade em específico. Palavras de Lã. Em um mapa no Retiro Teton são mostrados vários retiros em todo o mundo. Eles formam um desenho geométrico, tanto quanto a escala de quilômetros entre centros e simbolismo oculto. Esses antigos retiros são lugares de armazenamento de registros e riquezas, também vivos, respirando centros espirituais de poder que ajudam a dissipar a criação humana e elevar a consciência da massa. Grandes depósitos de ouro e joias são encontrados em tais centros e onde um grande número de pessoas se reuniu e atraiu poder espiritual. Em menor grau e de maneira mais grosseira, os campos de força criados pelos alunos servem de maneira semelhante aos retiros. É o que eu acabei de falar. Então, o trabalho que é feito também aqui tem o seu campo de atuação e vai depender da constância, vai depender da força, do tempo que você se dedica, a quanto tempo é feito o trabalho naquele local, né? Então, esses retiros dos planos etéricos e os que estão no plano físico e não, as pessoas não têm acesso, eles guardam, como eu já falei também na outra live, eles guardam as várias obras, né, obras de arte, joias, etc. e tal. Palavras do Mahashohan. Os retiros na Terra criam uma atmosfera de perfeição sobre eles pela irradiação da sua virtude divina específica. Aonde tem o retiro no planetérico, aquela área que está sob ele tem aquela irradiação constante, então todas as pessoas que residem sob né, o retiro que está no planetérico, eles recebem aquele impulso, aquela irradiação e toda a vida lá, de certa forma, ela é abençoada e acaba estimulando que haja essa perfeição. Bom, palavras de Saint Germain. Não há necessidade de templo ou igreja em qualquer esfera, exceto para servir a vida que vive dentro dessa esfera. Para nós, todo o céu está aberto à nossa vinda. Mas para você ainda preso pelas faixas da carne pesada, exigimos um foco no qual nossa luz possa brilhar, e nosso amor se una ao seu na ponte imortal que une a terra com os reinos celestiais. E o que ele quer dizer? Obviamente que para eles não há necessidade, né, dessas moradas, desses focos. Porém, tudo isso é feito para benefício dos seres não ascensionados, né, de toda a humanidade, de toda a evolução, para que necessite ter esse contato, terem as aulas, ter o seu desenvolvimento. Então, todos esses retiros, esses focos são necessários para a evolução da
humanidade e também, né, dos seres da natureza, dos elementais, dos seres do reino angélico. O estabelecimento e manutenção dos poderes divinos específicos que formam os centros radiantes para o ímpeto espiritual da raça são atraídos, focalizados e mantidos pelo livre-arbítrio autoconsciente das inteligências individuais que voluntariamente se envolvem em tais atividades. Foi dito pelos seres de luz de todas as épocas que a divindade, para se expressar em sua plenitude no mundo da forma, precisa de um corpo e que a inteligência divina deve encontrar expressão e realização através de fluxos de vida dedicados que fazem parte da raça, que são os beneficiários dessa assistência mais do que comum. Então, todos esses poderes são o alimento, né, que constantemente vai se irradiando para as pessoas, para os centros radiantes, né, para os centros de vida do ser humano, né, nos nossos chakras, e é isso que faz com que a vida se sustente, ok? Sem essa irradiação constante, a vida não consegue se manifestar. Então, é isso que sustenta a vida. O estabelecimento dos antigos santuários, retiros e focos de luz sobre o planeta Terra, bem como sobre outros planetas do nosso sistema, vem diretamente sob a supervisão dos pais divinos de nosso sistema e dos templos de fogo ao redor do próprio Sol. São tomados os núcleos espirituais para as chamas que devem ser estabelecidos dentro desses focos espirituais e irradiando-se deles. Mantém o equilíbrio para as forças construtivas através da atmosfera inferior, na qual a humanidade escolheu funcionar. Quando um ser individual pertencente à raça escolhe animar um dos princípios ativos do elemento fogo, e através da aplicação consciente e séculos de disciplina e dedicação de suas energias individuais, preparou-se para tal honra. Ele deve passar pelos salões do conselho kármico e então ser investido com os poderes da chama do próprio Sol. Então, o centro flamejante dessa qualidade cósmica é ancorado na chamatrina de sua própria identidade espiritual, e ele pode encarnar para que, por meio dos seus corpos físicos e internos, a chama possa ser ancorada na substância de terra. E a cada batida do coração aumenta seu impulso de poder e esfera de influência. Antes do final da encarnação, tal pessoa sempre tem que passar a responsabilidade de guiar e guardar aquela chama até que um novo corpo possa ser assegurado para o ancoradouro original, quando o processo é novamente repetido e o impulso e poder daquele flamejante centro espiritual tem aumentado a sua presença naquela qualidade ou localidade, desculpa. Então, cada ser humano que trabalha com os mestres, com alguma qualidade específica, ele se torna um ancoradouro aqui, muitas vezes, e na grande maioria nem sabe disso, nem tem consciência. Então, ele vem desenvolvendo essa qualidade ao longo das encarnações, e entre as encarnações, né, nas entrevidas, no trabalho feito nos planos internos, e toda vez que ele encarnar, ele se torna esse ancoradouro dessas energias, né? Por isso que às vezes a pessoa tem mais uma qualidade mais desenvolvida do que outra, porque ela vem desenvolvendo isso ao longo da sua vida como presença, né, divina, como alma. E aí ela se torna esse ancorador aqui no plano físico, e irradiando essas qualidades para as pessoas do local onde ela convive, trazendo então
essas qualidades e essa troca que é feita entre as pessoas, visto que cada um tem uma qualidade que veio desenvolvendo ao longo das encarnações. Isso continua século após século até que a lei cósmica determine que o foco seja de intensidade e permanência suficiente. E então a ancoragem, junto com seu grupo escolhido de discípulos, é permitido encarnar mais uma vez e estabelecer um foco espiritual permanente que permanecerá um centro radiante através do qual os poderes e atividades do cinturão eletrônico ao redor do Sol serão focalizados permanentemente. A dupla atividade dos retiros é o poder magnético que atrai os fluxos de vida daqueles que estão prontos para serem beneficiados pelas acelerações dos seus próprios esforços espirituais. E a difusão das qualidades espirituais, cuja presença na atmosfera impede que a consciência externa se desenvolva a um estado animal. Como o número e variedade das qualidades cósmicas da divindade e os poderes e atividades do fogo sagrado em torno do Sol do sistema são ilimitados e a evolução da consciência da raça torna possível para mais e mais seres autoconscientes perceber as qualidades e poderes que podem enriquecer a raça, o processo de estabelecer, manter e expandir os centros espirituais é contínuo. E embora os antigos focos tenham o impulso e o poder de séculos de aplicação e devoção à substância flamejante do poder de Deus, atraído e nutrido pela comunidade espiritual, novos centros e focos surgiram ao longo dos tempos que, com o tempo, aumentarão grandemente a herança da raça e exteriorizarão mais a natureza da divindade. Então, como está sendo dito aqui, né, as qualidades cósmicas da divindade, os poderes e atividades do fogo sagrado são ilimitados, né? Não se limita a um número X de focos e não se pode mais expandir. Não, pelo contrário, né? Para a evolução da consciência da raça, é possível cada vez mais, né, com o desenvolvimento dos seres, percebendo que essas qualidades, esses poderes enriquecem, né, a raça, enriquecem a humanidade, criam uma condição de vida melhor. Então, esse processo de se criar novos focos e centros espirituais, ele é permanente. Então, sempre novos focos são criados no plano espiritual, seja nos mundos, até nos mundos intraterrenos também, né? Sejam os focos físicos que nós não temos acesso. Então, sempre esse processo de criação, ele é feito conforme também vai aumentando a quantidade de seres que vão se desenvolvendo em determinada qualidade divina, tá? Obviamente, como está sendo dito, né? Como está sendo que eu acabei de falar, o poder dos séculos que cria o momento, né, ou a egrégora daquele trabalho contínuo, ele torna os focos mais antigos mais poderosos, tá? Porém, nada impede que esses novos focos que são gerados e que vão sendo trabalhados continuamente, eles também ganhem poder com o tempo, ok? Não apenas através da comunidade, mas por irradiação, estimulando o crescimento e o desenvolvimento dessas qualidades dentro da consciência e da natureza de toda a humanidade que compartilham da mesma forma a respiração, a água, o ar e as sutis correntes etéricas,
que carregam os dons da divindade diretamente através desses focos para as pessoas. Então, os focos que vão sendo criados, eles vão atraindo também novas qualidades, que é possível que isso ocorra. Conforme também a necessidade do desenvolvimento, novas qualidades são trazidas, né? Como, por exemplo, o caso da chama da misericórdia, do perdão. Numa era de ouro, numa era em que havia somente perfeição, não era necessário se trabalhar com o perdão e a misericórdia. Por quê? Porque todos faziam apenas as, as coisas boas, evolutivas, então não havia necessidade de se trabalhar o perdão, né? Como é no caso hoje, em que há muitos erros e muita criação kármica. Então, em um dado momento, quando houve a queda do ser humano, por bem, foi necessário trazer essa chama, né? A chama da misericórdia, do perdão. Então, foi criado um foco para ancorar essa qualidade. Então, conforme vai sendo a evolução da humanidade, conforme a necessidade também, novas qualidades podem e são atraídas, e os seres, e quando não tem essa qualidade desenvolvida aqui no planeta, seres de fora vêm para trabalhar nesse foco e irradiar para a humanidade, conforme a necessidade, tá? O Sol, os planetas primários e os satélites que formam um sistema têm uma periferia que os fecha, por assim dizer, exatamente da mesma maneira que cada planeta tem uma esfera de influência localizada para não afetar adversamente os planetas irmãos do sistema até que tenha alcançado uma vibração harmoniosa, dentro da qual nenhuma discórdia seja gerada ou irradiada. Aqueles seres que alcançaram o estado liberado ou ascensão são livres para subir a qualquer altura dentro dessa grande esfera de influência que inclui o cinturão eletrônico ao redor do Sol do sistema. Bom, isso aqui eu já falei, das estradas. E aí ele é livre para passar pelas estradas cósmicas. É uma coisa, gente. Aqui. Bom, palavras de Santo Eó. Assim como sua aura individual pode ser um condutor dos dons de Deus, que seriam uma bênção para o mundo em geral, a esfera de influência de cada retiro se torna uma aura espiritual composta pelas qualidades e energias de cada membro que já fez parte dele. Os membros desses retiros que ascenderam de dentro para a luz eterna deixaram como herança as escadas feitas de suas orações, suas disciplinas, abstinências e iluminação, para que cada membro que os sucedesse tenha a força de sua vitória como um ímpeto de luz a ser acrescido à sua própria alma. Assim foi construída a herança espiritual dos antigos santuários e retiros ao redor do planeta. E esses centros irradiantes foram a salvação da humanidade, porque foram a alquimia dissolvente que transmutou grandes quantidades de eflúvios da discórdia humana. Né? Então, o que está falando, querendo dizer aqui? Né? Assim como a sua aura pode ser um condutor dos dons divinos, né? Como eu já expliquei aqui, quando eu falei do Manu Himalaia, que é as palavras dele, né? Que ele dizia: a nossa aura, ela deve representar e manifestar com exatidão aquilo que nós temos no nosso corpo causal. Então, o ser que está dentro das qualidades de manifestação normal, né? Ele tem a aura luminosa, ele está manifestando aquilo que ele tem no corpo causal dele.
Então, essa aura individual, né, ela acaba se tornando esse condutor dessas qualidades que descem da nossa presença e que é absorvido também através do centro, tá? Então, da mesma forma, nos retiros tem a aura dos retiros, né, dos focos, que é a que ele fala, a esfera de influência de cada retiro. Eles também têm a sua aura, que é a aura espiritual composta por todas as qualidades e energias de cada membro que passou por aquele retiro, né, que já fez parte dele, os não ascensionados que trabalharam naquele retiro e se ascensionaram, né, e muitos que deixaram já o planeta, mas todos os que trabalharam ali naquele retiro, eles deixaram como duplicata toda a sua luz trabalhada, toda a sua energia ali ancorada. Então, é essa luz de todo mundo que trabalhou num retiro, tá? Que inclusive ascensionou e adquiriu a sua vitória perante a matéria, né? Traz isso como uma herança para todos os que vierem depois trabalhar lá e estarem presentes. Então, toda essa herança de todos os seres que passaram na Terra e adquiriram a iluminação em todos os retiros, não importando a qualidade que ele desenvolvesse ao redor do planeta, então toda essa energia, ela continua lá irradiando e é justamente essa energia que ajuda na salvação da humanidade, porque toda essa luz ela é usada para dissolver e transmutar as qualidades negativas que a humanidade cria o tempo todo, né? Ele fala que é a alquimia dissolvente que transmutou grandes quantidades dos eflúvios da discórdia humana. Então, tudo o que é feito do ponto de vista da luz permanece aqui também como uma duplicata, né? Como uma réplica para bênção da própria humanidade de todos aqueles que vierem depois. Essas esferas de influência ou campos de força variam em tamanho de acordo com o número e a consciência daqueles que ainda servem no retiro. O tipo de serviço que prestam e o tempo em que foram estabelecidos, os retiros e santuários foram estabelecidos em pontos estratégicos da superfície da Terra, sob a direção de seres divinos que sentiram que certos pontos devem ter proteção e radiação para manter o equilíbrio de toda a esfera. Também, como eu falei, né, na outra live, tudo isso é estudado, foi estudado logo quando houve a criação, né, dos planetas, pelo próprio, pelos próprios criadores do sistema, Helios e Vesta, em conjunto com os Elohim. Os primeiros retiros de cada planeta foi colocado num local pré-determinado, pois foi feito um estudo, né, justamente para isso, para que houvesse esse equilíbrio, né, houvesse essa sustentação de vida, de luz, se irradiando, formando uma malha por todo o planeta Terra. No caso da Terra, né? Estou falando isso ocorre em todos os planetas, tá? Nos níveis internos, muitos indivíduos que estavam interessados no bem maior da humanidade muitas vezes se ofereciam para receber em seus corpos uma concentração de um certo raio, e então literalmente mergulhavam nos reinos astral e psíquico e na encarnação física e fixavam esse raio na Terra através dos seus corpos de carne. E foi o que eu acabei de falar há pouco, né? Que a pessoa que começa a se desenvolver muito, ela se torna um ancoradouro daquela qualidade e ela, quando vem para a encarnação ou quando ela vai trabalhar no plano astral, ela serve como um ponto de fixação dessas energias, desse raio específico no plano físico, de manifestação. Esses indivíduos magnetizam esses locais em primeiro lugar.
seu amado Jesus prestou este serviço muitas vezes. Ele magnetizou aqueles lugares em Jerusalém, Gólgota e Betânia. Ele também magnetizou lugares através da Europa continental e vários lugares na Inglaterra e na Ásia que ainda não foram ativados, atraindo correntes através de seu próprio corpo e permanecendo em silêncio por 7 longos anos, até que houvesse literalmente plantas de luz colocadas na terra, onde seus pés se levantaram. Então ele fez não só o trabalho, né, que nós conhecemos, que é da história toda que nós conhecemos, o maior trabalho dele foi silencioso e poucos conhecem, que era justamente esse, de magnetizar, de ancorar certas qualidades em determinados locais por onde ele passou, né? Quem sabe da história oculta de Jesus sabe que ele teve durante o período dos 14 até os 33 anos, ele esteve não só no Egito, na Grécia, ele passou por vários locais na Inglaterra, também ele foi até a Ásia, no Tibete, esteve nos mosteiros, tem vários registros, inclusive, quem quiser entender um pouco mais sobre essa questão, eu indico o livro chamado Jesus Viveu na Índia, que é um estudo feito por um pesquisador, onde ele passou por várias localidades no Oriente Médio, na Ásia Menor, até chegar lá no Tibete, e ele encontrou vários registros da passagem de Jesus por esses locais, né? Na antiga Pérsia também ele esteve, que hoje é o Irã. Então, é um livro antigo, eu acho que não tem mais edição, mas vocês encontram em sebos, é muito bacana, vale a pena estudar, né? Lê-lo. Então é isso. Então a principal função dele foi justamente fazer essa ancoragem, né? E os principais locais que ele passou e que ele ancorou ainda não foram ativados. Serão no futuro, tá? Bom, prosseguindo. Alguns deles foram ativados por ele mesmo e Maria, mais tarde em Jerusalém e Lourdes, e outros serão captados por correntes de vida sensíveis neste século presente e nos séculos vindouros. Então, por exemplo, tem Lourdes, que tem os milagres de Lourdes. Então, todos esses locais onde houveram os pretensos milagres também são locais onde no passado houve um ancoradouro de energia, justamente para que houvesse no futuro uma manifestação. Então, tudo isso também foi estudado internamente, né? Não foi nada feito assim de qualquer jeito. Bom, sobre o planeta Terra, há milhares de anos têm funcionado belos retiros com grandes seres livres de Deus, cuidando dos poderes do fogo sagrado atraídos por ele, acolhendo os poucos entre a humanidade cuja luz os atraiu para aquela vizinhança e irradiando desses centros do coração certos poderes purificadores que muito contribuíram para dissipar as criações psíquicas e astrais que compõem a atmosfera inferior do planeta. A humanidade em geral tinha muito pouco ou nenhum conhecimento consciente da existência desses retiros, para não mencionar as atividades passadas e atuais que aconteciam dentro deles, com exceção dos poucos fluxos de vida que foram atraídos para seus recintos sagrados por toda parte e que geralmente passavam para a sua eterna liberdade, né? Então, esses retiros, que existem até os que tem no plano físico, eles funcionam há muito tempo, né? Nós já mencionamos alguns aqui do plano físico, tem o Royal Teton, tem alguns no Himalaia, né? O próprio do mestre Surya, na Adélia Cid, o do Kenichi-Han, lá em Yucatán. Então, existem vários locais onde existem esses retiros físicos, mas que poucos têm acesso, né? Então,
ao longo do tempo, poucos foram da humanidade que conseguiram se trabalhar para estarem nesses retiros, se atraíram para essa atividade, né? Agora, com o advento da nova era, da Idade de Ouro, que está se manifestando, tá ainda no início, esse interesse por esse conhecimento, esse interesse por toda essa atividade está aumentando ainda a passos pequenos, mas já tem bastante gente interessada, né? E com o tempo, isso vai tender e vai aumentar, com certeza, né? Então, a humanidade em geral tinha pouco ou nenhum conhecimento consciente da existência desses retiros. Atualmente, muitos já sabem desses retiros, apesar de não irem fisicamente, mas a maioria que está em contato com todo esse conhecimento vai sim nos planos, nos corpos superiores, alguns vão em desdobramento, quando dormem, podem não se lembrar, mas a grande maioria está em contato sim, com esses retiros, tá? Bom, no entanto, ao longo dos últimos anos, mais da humanidade se conscientizou da existência desses lugares sagrados e assim tornou-se o projeto do Amado Moria, dar a essas pessoas um conhecimento das atividades atuais que acontecem dentro desses retiros, e assim a ponte, que é The Bridge, nasceu, né? Nós já falamos um pouco da história aqui dessas escolas, então, pelo aumento de pessoas interessadas nesse assunto, foi permitido que esse conhecimento fosse aberto para a humanidade. Então, por isso aqui, isso proporcionou que nós estivéssemos aqui falando desse assunto no canal no YouTube aberto a todo mundo, tá? Bom, no retiro etérico estão aqueles gloriosos templos de luz resplandecente, alguns dos quais se manifestaram na Terra antes dos tempos da Atlântida, Lemúria, Grécia primitiva e Egito. Naquelas grandes civilizações onde as idades douradas foram uma expressão manifesta da supremacia de Deus, através dos fluxos de vida na Terra, esses templos de luz. Então, mesmo antes da Lemúria, né, quando houve a primeira e a segunda raça aí, já existiam os templos de luz, né? O mais antigo que nós sabemos é o próprio do Royal Teton, foi o primeiro a ser criado e ele foi fundamental para a ancoragem da luz, né, para aquela humanidade da primeira raça. Depois foram criados outros pelo planeta Terra. Então, muito antes da Lemúria e Atlântida, já existiam muitos retiros aqui, muitos templos de luz, tá? Embora suas contrapartes físicas tenham sido destruídas, foram sustentadas e animadas por belos seres divinos e vivem no reino etérico, pulsando através e ao redor deste mundo da aparência física até hoje. Ok? Eles têm sido utilizados desde que foram atraídos por seus primeiros criadores como focos nos quais as hostes angélicas, os cristos internos da humanidade e o reino elemental adoraram, serviram, extraíram radiação e a projetaram no universo, era após era. Então, aqueles que foram destruídos, como já falamos também, eles estão todos no plano etérico. Nada deixou de existir. É nosso esforço em cooperação com o sonho de Saint-Germain de uma era dourada permanente neste planeta, em um futuro próximo, reunir pelo poder magnético do amor essas correntes de vida não ascensionadas em certas localidades que estão diretamente abaixo dos templos etéricos o tempo se destacou no planeta Terra nesses locais. Então, assim, nos planos etéricos, onde tem um retiro, então toda a hierarquia em trabalho conjunto com o conselho kármico,
eles têm o cuidado de reunir as emanações de vida não ascensionadas em certas localidades que estão diretamente abaixo dos templos etéricos, principalmente desses maiores, que fazem uma radiação maior, né? Então, por que isso? Porque esses seres não ascensionados que têm já um determinado poder, eles funcionam como um ancoradouro, como já falei. Uma pessoa que não tem aquelas qualidades desenvolvidas, ela não vai ter o mesmo poder de uma pessoa que, mesmo não ascensionada, mas que tenha já um grau de desenvolvimento espiritual que possa atrair aquela qualidade e irradiar, mesmo que ela não esteja consciente. Então, em todas as localidades de retiros, as pessoas encarnadas abaixo daquela área específica daquele templo etérico, ela tem ligação com aquele templo, ela tem aquela qualidade e ela está atraindo para si e ancorando, mesmo que ela não esteja consciente disso. Bom, prosseguindo, né? Quando fizemos isso, quase sem exceção, trouxemos indivíduos que anteriormente funcionaram e serviram naqueles mesmos templos em outras idades de ouro. Porque a lei magnética da atração através da consciência e dos fluxos de vida os torna uma base muito boa e a essência espiritual da extração do ritmo da energia, construtivamente qualificada, que será com o tempo o esqueleto em torno do qual a estrutura física pode ser facilmente desenhada. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Então, essas pessoas que estão abaixo desses locais, na sua grande maioria, as pessoas mais desenvolvidas, elas já trabalharam naqueles tempos. Mesmo que há muito tempo atrás, na era lemuriana, quando os templos ainda eram na forma física, né, na terceira dimensão. Então, existe uma ligação dessas emanações de vida ao redor do planeta, específicas com aquele templo ao qual está localizado onde você nasceu, onde você está morando, né? Então, esse trabalho todo que é minucioso, né, de colocar uma emanação de vida aqui, outra ali, conforme a sua predisposição, é feito já há um bom tempo, né? E isso é importante a gente também saber para ficar atento, né? Por que que fulano está em tal lugar e o ciclano está em outro, né? Muitas vezes é essa energia espiritual que atrai a pessoa para aquela localidade, tá? E justamente essa essência que é extraída, né, que é absorvida pelo ser irradiado, depois, num futuro, quando forem manifestados templos no plano físico, vai ajudar na criação e na ancoragem física daquela chama, aquele local. Quando o templo for, eles falam, né, que os templos serão rebaixados. Então, quando eles forem manifestados no plano físico, aquela ancoragem de todas as pessoas que encarnaram ali, estavam ligadas ao templo, se torna mais fácil. Tudo, até mesmo este planeta, foi construído primeiro na luz. Se alguém ficasse na atmosfera e visse os Elohim olhando para o corpo do vigilante silencioso e então atraindo os raios de luz para formar aquele berço convexo no qual a substância foi atraída para formar a Terra, teria visto apenas luz e ouviu apenas a bela harmonia das esferas. Então, tudo o que se manifesta no plano físico anteriormente foi criado na luz, né? Estou falando das coisas ligadas à hierarquia, às manifestações de luz, né? Então, essa ancoragem da luz aqui no plano físico, através dos alunos, dos discípulos, vai permitir com que haja a criação dos novos
templos ou focos no plano físico num futuro próximo. Espero que bem próximo. Mas é justamente essa ancoragem que vai permitir isso, essa manifestação aqui. A criação da Idade Dourada do futuro está ocorrendo primeiro da mesma maneira exata através da luz. Essa luz é a energia dos alunos extraindo a substância do reino etérico e construindo momentos específicos de cura, purificação, iluminação e as várias localidades onde os alunos graciosamente escolheram formar grupos, santuários e atividades dedicadas ao fogo sagrado. Então, por isso que é importante o trabalho de ancoragem e radiação, né? Porque com essa energia de todos nós, alunos, discípulos dos mestres, é que a idade dourada do futuro poderá se manifestar. Então, é através dessa luz que nós trabalhamos que todos esses retiros poderão ser projetados de volta assim, no nosso plano de manifestação. Não importando a qualidade que você venha trabalhar ou que você esteja trabalhando, né? Eles responderam ao chamado do amor. O trabalho que eles fazem agora, eles ainda não veem com a sua visão física, mas ainda em cada um desses locais, eles já construíram uma estrutura muito boa. Tem uma forma, o campo de força que é a energia qualificada extraída e dirigida como uma forma e tem um padrão, que é verdadeiramente a base do trabalho do templo do futuro. Então, esses locais onde são feitos, não importa se é na sua casa, se é um grupo que se reúne, não importa. Aonde está sendo feito esse trabalho, inclusive é criado na contraparte astral uma estrutura de um templo ou, né, que seja, o equivalente, aonde também seres desencarnados, seres elementais, seres angélicos, vêm trabalhar também nessa estrutura que é plasmada no local da onde é feito esse trabalho. Bom, nas grandes eras, a humanidade conheceu a liberdade, os sacerdotes e sacerdotisas do fogo sagrado concentraram-se em um dom específico para a vida. Eles se tornaram especialistas em extrair do coração do universo aquela qualidade e impulso particular. Havia templos de precipitação, iluminação, educação e cura. Templos onde os devas da natureza eram treinados para controlar todas as condições climáticas e assim por diante. A humanidade que viveu naquelas eras sabia onde estavam esses templos. Quando eles estavam esgotados em si mesmos, em uma qualidade ou outra, eles faziam peregrinação a esses templos. À medida que subiam os degraus e se sentavam no silêncio daqueles templos, eram revitalizados. Então, os templos no passado, né, que era manifestado, né, no nosso plano, eles funcionavam principalmente como um ancoradouro daquela qualidade. Então, era a pessoa que estava precisando, estava se sentindo cansado, precisava de cura, era só ir até aquele templo para absorver aquela energia, para absorver aquela qualidade que ela estava precisando naquele momento. Então, haviam peregrinações pelos templos ao redor do planeta inteiro. Suas próprias energias absorveram, assim como a esponja absorve a água, a qualidade da energia que o sacerdote e as sacerdotisas reuniram e que foram oferecidas realmente a todos que nela entravam. Os fluxos de vida individuais no local, sacerdotes de vários subúrbios iriam para o templo principal nas proximidades e, recebendo essa revitalização, seriam capazes de sair e levar essa radiação de volta ao seu povo. Olha que interessante isso. Então, existiam os templos maiores,
né, onde era ancorada de uma forma bem grande aquela energia, e nas civilizações, né, nos grupos, seriam nas cidades, digamos assim, ou nas vilas, vinham os sacerdotes daquelas localidades para os templos maiores, absorviam aquelas qualidades e voltavam para irradiar para o seu povo. Interessante isso, né? Então, eles eram um constante ir e vir dos sacerdotes para os templos, para poder levarem às pessoas e à humanidade todas as qualidades que eram necessárias. Na atividade que a precedeu, a generalização estava na ordem do dia. Agora, a especialização é a ordem do dia. Então, o que está querendo dizer aqui? Que antigamente o sacerdote ia em vários templos, absorvia aquela energia e depois irradiava para as pessoas, né, para a comunidade onde ele trabalhava. Hoje nós temos já, fala aqui da especialização, né? Então, cada um e todos temos algo a oferecer, cada um dentro da sua qualidade, né? Como ele diz, toda a vida tem algo a oferecer. A menor violeta, a mais bela árvore, cada pássaro, anjo, deva, homem, cada um tem algo a oferecer de si mesmo. Cada um tem uma razão de ser. Cada um tem uma irradiação através das energias do seu próprio mundo, que pode ser benéfica e abençoada, um alimento e um estimulante para as energias internas de seu próprio mundo. Isso significa que todos os seres vivos, não só os humanos, mas os animais, os vegetais, todos têm a manifestação através de um raio de luz, de uma qualidade divina. Se alguém assim escolher abrir-se para aceitá-los, pode-se, em suas atividades individuais, chamar o vigilante silencioso local sobre a cidade ou vila e encontrar dentro de si a nota-chave do templo que pulsa nos éteres acima do santuário ou grupo mais próximo. E então se esforce para concentrar suas energias para atrair todo o impulso cósmico reunido daquele templo, daquela adoração e daquela luz. Então você pode se contatar, né, mentalmente com o vigilante silencioso da sua cidade. Né? Toda cidade tem um vigilante silencioso, não é apenas o planeta, mas todos os países têm, todas as cidades têm, como eu falei, os templos têm. Então, a sua cidade tem um vigilante silencioso. Então, você chama o vigilante silencioso da sua cidade para que ele faça a conexão sua com o templo mais próximo que esteja da sua localidade. E aí ele vai te ajudar a atrair toda aquela energia daquele templo que está próximo a você, para que você possa fazer um benefício maior a toda a população da sua cidade. Bom, quando os estudantes estiverem fortes e quando o seu impulso for reunido, então será a hora de aumentar o número da humanidade da Terra que está ciente deles e de seu serviço. E aqui ele está querendo dizer o quê? Que o maior número de pessoas terá acesso a esse conhecimento conforme a capacidade dos atuais estudantes terem de irradiar luz e de levar conhecimento. Então, eles limitam também esse conhecimento, por quê? Porque cada pessoa tem uma capacidade de irradiar luz e de levar conhecimento para um determinado número de pessoas. Não é apenas você jogar no vento conhecimento, né? Você acaba tendo um grupo que vai estar vinculado a você, que você vai dar assistência, que você vai ensinar, né? Então, conforme aumenta a capacidade dos alunos, também aumentará o número de pessoas que vai ter
acesso a esse conhecimento. Então, será o momento de voltar a atenção e a consciência das pessoas para os alunos. Por quê? Porque os alunos são os representantes deles, né? Então, os próprios alunos têm que ter essa capacidade que eles têm de levar o conhecimento, de explicar, de dirimir dúvidas, né? Pois eles terão algo para dar que será de benefício e será a maior prova possível da sua unidade com a fonte e a nossa direção, pois eles são nossos representantes neste mundo da forma. Então é isso que eu falei, conforme aumenta o número de pessoas com este conhecimento, com essas capacidades, aumenta o número de pessoas que têm acesso também a esse conhecimento. Tudo é feito de uma forma harmoniosa para não trazer malefício para ninguém. E não adianta você jogar um monte de conhecimento para 1 bilhão de pessoas e ninguém vai saber o que fazer com aquilo, não vai entender nada. Então, conforme aumenta a capacidade dos alunos e maior o número deles, maior será o benefício de pessoas que poderão ter esse conhecimento. Bom, em sua luz e em seu trabalho manifesto está nosso sucesso medido pelas pessoas do mundo, pois nós, pela lei cósmica, devemos permanecer atrás do véu e usá-los como nossos corpos, lábios, mãos, corações e como nós mesmos em ação, né? Então, eles precisam dos alunos para se manifestarem, eles se manifestam através das pessoas, através dos discípulos, né? Bom, eu vou terminar aqui essa parte, que já deu 1 hora. A contemplação da presença de Deus como um foco de inteligência individual vivo e conectado com seu próprio ego constitui a base de todos os estudos contemplativos que são o centro do coração dos iniciados que treinam em cada retiro e foco de luz no planeta Terra. O uso dos poderes desenvolvidos, as capacidades desenvolvidas e os saberes que passam a fazer parte do patrimônio das correntes de vida variam de acordo com o retiro e serviços particulares a que dedicou o seu ser. À medida que desenvolve os poderes e capacidade que advém da realização desta presença, tal pessoa aumenta o serviço do canal ao qual se dedicou. Palavras do Elohá da Pureza. Em um retiro e na segurança da aura do hierarca e da fraternidade, muitas práticas e atividades são dadas aos alunos que não poderiam ser dadas no mundo exterior, onde não há equilíbrio protetor do guru livre de Deus durante o tempo de purificação dos corpos. Então, o trabalho que é feito nos retiros, né, só pode ser feito lá, né, nos centros, porque existe a proteção, né, existe a quantidade de luz, tem o equilíbrio, né, tem o próprio equilíbrio do mestre, né, no caso ele fala que guru livre de Deus, que é um mestre ascensionado. Então, por isso que a maioria das atividades são feitas de forma ainda inconsciente pela maioria das pessoas, porque tem que ser feita dentro do templo, não pode ser feita em qualquer localidade, tá bom? Então eu vou encerrar aqui e depois a gente continua na próxima live, tá? Espera aí, Zezinho, eu vou botar seu som aí. Pronto. Ai, adorei, muito bacana, viu? Bacana, Você né? sabe quando você sabe quando eu tinha que eu morava no Guará, né, aqui de Brasília, e depois eu saí, mudei de casa, fui para outro lugar, e no dia que retirou todas as coisas, assim, os móveis, tudo, né, e eu já estava, assim, para ir embora. Então, na onde eu fazia, eu parei, assim, e agradeci, né, já tinha agradecido, assim, na hora do ritual, já tinha feito tudo, já, né,
É. E foi muito legal isso aí, sabe? E na hora que já a mudança estava, eu era a última a fechar a porta mesmo, entendeu? Aí eu voltei naquele lugarzinho onde eu punha a mesa, né, para mim rezar, agradecer, né, todas as bênçãos que eu recebi, que foram anos, né? Menina, eu senti como se fosse um vento, assim, sabe? Começou a rodar, 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 foi embora. Foi muito legal, você sabe? Foi muito bom mesmo. Eu falei, meu Deus, que energia que tinha aqui, né? Eu fiquei assim impressionada, porque, como eu Sim. te falei, sempre eu vejo as coisas ao vivo e a cores, né? E aquele dia foi demais, menina, sabe? Não tinha mais ninguém dentro de casa, era só eu, né? Meu marido já estava para lá os caras da mudança já tinham tirado e eu era a única a sair e a fechar a porta. Aí veio aquele vento, assim, sabe? Mas é Muito assim mesmo. legal. É. E, E de certa eu acho, forma ficou a qualidade ali para abençoar quem fosse morar lá, para a própria região, ficou. sim. É que assim, parte você precisaria ter pedido para eles reconstruírem lá onde você fosse, né? Porque aí eles pegam toda a estrutura que foi construída aí e levam para o local que você vai. Quando eu mudei do local que eu tinha foco, eu fiquei 15 anos no mesmo lugar. Então aí, antes de mudar, eu já pedi para eles mudarem a estrutura toda para o local que eu iria. E é engraçado porque antes de mudar, assim, já estava, fazia uns 3 meses, eu já não conseguia mais sentir a energia ali, porque eles já estavam preparando o outro local. Parte veio aqui para minha Ah, casa e assim, eu sentava às vezes, continuava fazendo irradiação ali, mas eu já sentia que a estrutura já tinha mudado, eles já tinham retirado dali. Foi muito interessante isso. né, eu Foi. achei isso o máximo. Né? Mas eu já tinha pedido que lá casa que eu fosse, tanto é quando eu entrei na outra casa, primeira coisa que eu pedi, eu falei, vocês sejam bem-vindos, né? Eu pedi para que as coisas fossem assim, passado para lá, né? Isso eu pedi, assim. Mas eu achei assim o máximo, Minas. Você via aquele vento, quer dizer, a hora que eu saí, alguma coisa foi. Com certeza ele ficou, né? Eu É, também sinto muito quando eu for nos lugares, nas viagens que eu faço meu tai chi iluminado, né? Que eu chamo os mestres nele, né? E eu também sinto. Às vezes, uma vez eu fui fazer uma viagem, eu fui num lugar, né? Chega lá e comecei a pedir, né? Menina, foi a coisa mais incrível, né? Aí eu fiz o tai chi, né? Com as luzes, e depois eu comecei a olhar para não foi só eu que vi, todo mundo da casa viu, menina. Tinha um círculo de volta da casa. Foi muito legal. olha só Um que círculo em legal. volta. Nossa, foi muito legal, assim, lá no céu, não embaixo. Eu se olhava para cima assim, tinha aquele círculo assim. Eu falei, gente, que legal. Eu acho que eles fazem as coisas que a gente nem imagina, mas às vezes eles demonstram que fizeram, né? Sim, demonstro, com certeza. Ah, eu Isso acho muito bacana isso, sabia? com certeza. Bom, hoje tem pessoal aqui, a Sônia, a Rosilene, o Mauro dando boa noite. Boa noite, pessoal também que chegou depois. E a Maria José agora vai fazer a meditação, né? Meditação. Vamos para meditação, né? Vou fechar meu som. Tá, então vamos começar. Então vamos, gente, sentar direitinho, com a coluna retinha, né? Vamos procurar sintonizar no nosso coração. Vamos fechar os nossos olhos, primeiramente, com a coluna retinha. Vamos concentrar a nossa atenção na nossa testa, sentindo a testa lisa, não deixando aquela ruguinha entre as sobrancelhas, podendo puxá-la para cima. Vamos relaxar os nossos olhos, o fundo dos nossos olhos. Dê ordem para relaxar, para desligar. Relaxe agora seus maxilares, separe o maxilar superior do maxilar inferior, entreabrindo a boca um pouquinho, deixando os maxilares bem relaxados. Relaxe agora seu pescoço, relaxe os ombros, relaxe o braço, antebraço, as mãos, os dedos. Deixa tudo muito relaxado.
O corpo vai ficando pesado e a mente vai ficando calma, leve e tranquila. Inspira e expira. Vamos relaxar agora a musculatura peitoral, relaxando a musculatura peitoral, relaxando o abdômen, relaxando o baixo ventre. Vamos relaxando agora a nossa coluna, desde a cervical, né, na nuca, até o cóccix, lá embaixo na coluna, na região do primeiro chakra. Vamos relaxando, largando, o corpo vai ficando leve, a mente vai ficando leve e o corpo vai ficando pesado. Vamos relaxar agora as nossas coxas, os joelhos, as pernas e os pés. Inspira e expira. Agora procure fixar a sua atenção no alto da sua cabeça. Procure ver um grande sol dourado acima de você. Desse sol dourado, nós vemos um cordão, que é o nosso cordão de prata, que desce daquele sol dourado e entra no nosso chakra da coroa. Vamos abrir as pétalas para que o cordão de prata entre nós conscientemente. Vamos deixar esse cordão de prata, ele vai entrando, trazendo a sua energia para todo o seu cérebro, cerebelo, sinapses. Vamos sentindo o nosso terceiro olho. Vamos vê-lo numa cor azul e branca. Esse centro espiritual do terceiro olho, vamos agora descendo esse cordão de prata, ele vai passar pelo nosso laríngeo. Vamos sentir o nosso laríngeo todo azul. Vamos passar pela glândula timo no nosso peito, acima do coração. E agora nós chegamos ao nosso cálice sagrado, nosso coração sagrado. Vamos visualizar a nossa chama trina. Vamos visualizar a chama rosa do puro amor divino que nos envolve, a chama dourada que está nos envolvendo, e vamos nos conectar com a chama azul. E vamos agora invocar bem-amado Arcanjo Miguel dentro da chama azul, bem-amada Mestra Fé, Arcangelina Fé, e todos os anjos azuis com as suas espadas desembainhadas à nossa volta. Vamos ver uma linda luz azul à nossa volta, com milhares de arcanjos à nossa volta, dando-nos a proteção. Vamos sentir essa luz linda, maravilhosa à nossa volta, que vai cortando e libertando, cortando e libertando, cortando e libertando, cortando e libertando, cortando e libertando qualquer coisa que nos ligue ao negativo. Vamos sentir essa luz azul que nos tira de todo o negativo.
Agora vamos chamar a chama violeta, bem-amado Arcanjo Zadkiel e Santa Ametista Arcturus-Ediana, para que eles consumam com a luz violeta todo o negativo que foi cortado e libertado por São Miguel Arcanjo. Vamos visualizar esses anjos violetas à nossa volta, dando a força necessária para que haja uma transmutação em nós e a libertação espiritual. E agora nós vamos visualizar, vamos chamar a bem-amada forças e poderes do terceiro raio solar do puro amor divino, que também fique conosco nessa nossa jornada de hoje. Que essa luz rosa do puro amor divino possa nos envolver totalmente, possa nos trazer o amor incondicional. Vamos visualizar essa grande chama rosa dentro de nós e à nossa volta, visualizando o puro amor incondicional. Vamos pedir também que o bem-amado Mahashohan, o Espírito Santo, esteja conosco nessa luz que estamos expandindo dentro de nós. Vamos sentir agora todas as nossas células, os nossos corações agora estão iluminados pela chama trina, que vai se expandindo dentro de nós. Ela vai se expandindo e vai se irrompendo em todo o nosso campo eletromagnético. Vemos essa chama trina em volta, a nossa volta, resplandecendo essas purificadoras chamas que vai nos envolvendo, vai envolvendo cada célula, elétron, próton, nêutrons, quarks. Todos são agora envolvidos pela chama trina. Sintam a força dessa luz dentro de si e vamos reafirmar aquilo que nós somos. Repita junto comigo. Eu sou um filho ou uma filha de Deus. Sinta essa luz, essa força, esse empoderamento de sentir você uma filha ou um filho de Deus. Receba essa luz do Pai em todo o seu ser, em todas as suas células, em todo o seu campo. Sinta a força do reconhecimento de você ser uma filha ou um filho de Deus e o empoderamento que dá em você de saber que se você é uma filha de Deus ou um filho de Deus, você também é Deus. E nós estamos assim, aqui nesse planeta, vivendo uma experiência humana. Sinta esse poder dessa experiência de você sair da casa do Pai e estar aqui agora, vivendo esses momentos de aprendizado nessa grande escola da vida. Vamos estar a cada momento mais unidos ao nosso Pai, que nos direciona e nos fortalece. Sinta essa luz envolver todos os seus chakras. Deixa essa luz do Pai envolver todos
os seus corpos. Sinta essa luz do Pai envolver todo o seu campo. Sinta a força do canal que nos envolve. Esse canal de luz que desce desse grande sol que está acima de nós, que está nos nutrindo. E quando você aceita, você se reconhece como um filho ou uma filha de Deus, você também se torna Deus, individualizado. E você é capaz de realizar o que você quiser na sua vida, dentro desta energia sagrada de ser um filho de Deus. Sinta que quando você sente que você é um filho de Deus, o seu campo, ele fica enorme. Essa luz, como você está vendo, ela vai se expandindo e junta-se com outras luzes com a mesma frequência desse potencial divino que é seu, que é do outro. E juntos nós formamos uma grande rede crística cósmica que está envolvendo todo o planeta. Sinta essa luz do seu coração e do coração de milhares de outros seres que estão também nessa conexão divina, fortalecendo o planeta neste momento, aqui e agora, trazendo todas as virtudes que o planeta precisa para que ele possa se acender e acender milhares de pessoas. Sinta essa força do nosso Pai nos conduzindo para que a verdade e a cura esteja conosco, porque você se sentir um filho ou uma filha de Deus, a cura naturalmente acontece, porque você é um filho ou uma filha de Deus. Sinta isso dentro de você, que todas as montanhas, todas as prisões que você construiu de volta de você, elas não existem mais, pois você está livre. Porque quando você se empodera da energia divina, você é livre. Sinta essa liberdade dentro de você. Sinta como milhares de luzes descem sobre você. Há grandes holofotes te iluminando nesse reconhecimento, nessa força. Agora que você está se sentindo com todas as suas células empoderadas dessa luz, vamos fazer uma gratidão. Eu sou grata por tudo que sou e por tudo que eu tenho. Agradeça com seu coração amoroso essas dádivas de estar viva neste momento e ter tudo que nós temos. Vamos oferecer ao nosso Pai tudo que nós somos e tudo que nós temos. Que o nosso coração, que está em unidade com outros corações, essa unidade maravilhosa que faz com que nós brilhemos mais dentro da unidade. Porque à medida que eu sou elevada, todos são elevados conosco. A luz que me acende, acende o outro. A luz que acende o outro, acende a mim. Às vezes,
eu estou precisando de uma luminosidade que o outro tem e ele me fornece. Às vezes o que eu tenho, o outro não tem e eu forneço a ele. E dentro desta unidade de amor e de luz, sintam-se abençoados por essa força maravilhosa do nosso Pai. Sinta que as suas ondas cerebrais, elas são tocadas de uma maneira diferente. Porque na luz só existe o bem. Na luz só existe prosperidade. Na luz, ela é forte, límpida, translúcida. Sintam essa luminosidade dentro de você. E à medida que você sente essa luminosidade, você esparrama nessa grande rede crística cósmica na qual nós estamos conectadas aqui e agora. Sinta a força da unidade. Essa unidade que o Pai nos traz, porque somos seus filhos. E esse reconhecimento de você saber que você é filha de Deus viva, nesse reconhecimento que você traz para dentro de você, as suas células agradecem, as suas células abrem-se como se fossem portais, trazendo tudo aquilo de bom para você. E ao mesmo tempo que nós recebemos essa luz, nós irradiamos essa luz. A unidade em nós se faz presente. E uma alegria imensa nos toca, de saber que nós somos poderosos campos de força inundando o planeta de luz. E repita comigo: eu sou um poderoso campo de força quântico, movendo no espaço e no tempo e no físico, trazendo a chama da pura perfeição para o planeta Terra e todos os seus habitantes. As portas se abrem para você quando essa conexão com o Pai se faz maior. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu agradeço ao meu Pai. As suas obras são maravilhosas na minha vida e eu sou grata. A imensa luz que nos banha, banha também o mundo inteiro, porque eu estou expandida na luz, dentro da rede crística cósmica. Sinta como se houvesse uma grande árvore de Natal brilhando, brilhando, brilhando com todas as cores, o nosso planeta, trazendo as chamas necessárias para a sua transformação. Sinta essa luz, sentindo como você fosse uma grande árvore de Natal, brilhando, brilhando, brilhando suavemente. E à medida que o seu brilho sai fora do seu campo, você irradia também na unidade da grande rede crística cósmica. E possamos também ver, bem-amado Mestre, Jesus, o Cristo, que nos acolhe, e seu imenso amor, possamos ver também de seu coração que se irradia sobre essa grande rede crística cósmica. Sintam
a força, o poder e a sabedoria de tudo isso aqui e agora. Sinta a luz forte na chama ouro-rubi do nosso bem-amado Mestre Jesus, o Cristo, que se irradia agora nesta grande rede crística cósmica. Nossa querida e amada Mestra Nada também se apresenta com as suas mãos amorosas de luz, irradiando para essa grande rede crística cósmica, essa grande árvore de Natal. Em todos os lugares essa luz resplandece, agora potencializada no sexto raio solar da chama ouro-rubi. E tudo vai ficando na luz da paz. A graça divina se restabelece em nossas vidas. A força da nossa natureza divina é restabelecida em nós. Possamos sentir essa luz que ela vem como ondas. Ela vem, passa pela rede crística cósmica e sopra, vem feito ondas em nossos corpos e em nossos corações. E podemos sentir essa eletricidade nos envolvendo totalmente. Essa luz poderosa de bem-amado Mestre Sananda, que se irradia por todo o nosso planeta. Que nenhuma alma e nenhum elemental fique sem atendimento, que todos possam receber essa luz de bem-amado mestres do sexto raio solar. Esses amorosos mestres que mudaram o rumo da humanidade. Essa luz ouro-rubi está agora das nossas células, se irradiando, se irradiando, se irradiando, nos trazendo paz, graça divina, devoção, tudo o que precisamos para que a vontade de Deus se faça em nossas vidas. Inspira e expira. Amados arcanjos Uriel e Dona Graça, trazendo mais fortemente a graça divina, também se ancora junto conosco, trazendo a força dos arcanjos do sexto raio solar. Também se apresentam Elohims, tranquilitas e pacífica, trazendo a tranquilidade, a passividade para sermos seres tranquilos, pacíficos, não importando a situação que estejamos, mas estejamos a fé em nossos corações, que traz a compreensão para nos tornarmos pacíficos. Inspira e expira essa luz. Sentimos agora e visualizemos o nosso bem-amado planeta Terra envolto na chama do sexto raio solar rubi-dourado. Com as poderosas forças de bem-amado Mestre Jesus, o Cristo, e bem-amada Mestra Nada.
que essa luz se irradie por todos os lados, para que todos possam acessar essa luz totalmente vitoriosa, totalmente libertadora. Agora, inundados por essa luz e por esses seres maravilhosos, com muita gratidão, vamos voltar ao mundo exterior, trazendo todas as energias que nós conseguimos no mundo interior, sendo repletos das poderosas forças do sexto raio solar e das bênçãos de nosso Pai Celestial. Voltemos ao mundo exterior e depois vamos esparramar essa luz para todos que encontrarmos, hoje e amanhã. Vamos vagarosamente voltando, procurando mexer os seus pés, mexa suas pernas, mexa suas coxas. Podem abrir e fechar as mãos. Mexam seus braços. Joga a cabeça para frente e para trás. Pode dar uma rodadinha na cabeça para voltar ao mundo físico. Sair do mundo interno e voltar para o mundo externo. E à medida que você queira, você pode abrir os olhos, sentindo toda essa energia maravilhosa que recebemos no mundo interior. Inspira e expira. Todo mundo está bem? Aqui tá tudo bem. Acho que lá também. Todo mundo bem. Que coisa boa, né? Ah, muito bom. Muito bom. Obrigada pela meditação, foi muito boa. Ah, estar com Jesus para mim é o céu. Com meu pai também. Eu amo estar com eles. É bom demais, né? Relaxa bastante. É, É. O pessoal aqui acho que tá voltando ainda, né? é, é aquela força que todos nós precisamos, né? Para a nossa caminhada, não é verdade? Sim, sim, com toda certeza. É o impulso que a gente precisa É, para se revigorar, né? para se revigorar. É, A luz, a aí. luz que nós precisamos. É, então tá, gente. Semana que vem a gente volta, né? Passa rápido, a gente Sim, logo tá aí de novo. Maria José vai fazer sim. a live e eu vou fazer a meditação. O pessoal acho que tá Deus meio zen quiser. lá. Ninguém falou nada. A Maria José. Obrigada, minha neta. Ah, gracinha, Maria Carolina. Então é É, isso, pessoal. Obrigada pela presença de vocês aqui hoje conosco, fazendo a namastê. radiação. Namastê. Semana que vem a gente volta. Que todos tenham uma ótima semana, abençoados pelas bênçãos do terceiro e do sexto raio, né? Que foi Sim, ancorado hoje.
E é isso aí. Então, boa noite a todos. Fiquem na paz. Que todos sejam abençoados. Amém.